Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Ele é quem perdoa as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Queridos irmãos, a paz do Senhor. Com este versículo eu quero iniciar o nosso culto desta manhã. Quero desejar a todos um dia abençoado. Senhor, abençoe abundantemente as nossas vidas. Senhor, mais uma vez, meu Pai, nesta manhã queremos suplicar, ó Deus, a tua bênção, a tua graça para todos nós, para todos aqueles que compartilham conosco, em qualquer lugar, Senhor, que chegar esta oração, em qualquer lugar que chegar os louvores, as nossas orações e esta mensagem, que possa ser, Senhor, edificante para todos aqui ouvir, para todos que participarem conosco. Abençoa, Senhor, todos aqueles que possam estar compartilhando juntamente conosco desses momentos tão especiais de adoração. Recebe nosso culto desta manhã, nos ensina, nos abençoa, Senhor, perdoa-nos e dirige os nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom nós estarmos mais uma vez
nesta oportunidade, nesta manhã, reunidos para nós aprendermos mais um pouco da palavra de Deus. Que seja um tempo abençoador, que seja um tempo de reflexão em cima da mesma. Eu gostaria de conversar com vocês no texto que se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 5. 1 Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 5. E eu vou falar do seguinte tema: liberdade cristã com precaução. Liberdade cristã com precaução. O texto diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Somente até aqui. Queridos irmãos, você que nos acompanha, o cristianismo traz alguns privilégios e nós recebemos esses privilégios. Nós somos livres, a palavra de Deus diz que conhecereis a verdade vos libertará. Então nós temos essa liberdade cristã, nós somos livres de Satanás, nós somos livres do pecado, mas infelizmente tem muitas pessoas, muitos cristãos que acham que por conta dessa liberdade cristã, elas podem viver uma vida de qualquer forma, uma vida sem vigilância, uma vida sem precaução. E aqui Paulo, escrevendo esta carta à igreja de Corinto, os irmãos ali, eles se achavam fortes. Por quê? Porque eles estavam participando de comidas sacrificadas a ídolos. Eles estavam indo ao templo porque eles se achavam fortes, eles se achavam muito espirituais. Então eles falavam assim: não, todas as coisas não são listas, todas as coisas são permitidas, né? Os deuses que eles servem lá não existem, eles são fracos. Quem são esses deuses que eles servem? Quem são esses ídolos? Os ídolos não são ninguém, não são nada. Eles usavam esse argumento. Então Paulo, para admoestá-los, Paulo escreve essa carta mostrando: olha, presta atenção no povo de Israel. Paulo dá um exemplo aqui, já tinha dado outros exemplos anteriormente, mas eu gostaria de focar nesse exemplo. Paulo usa como exemplo o povo de Israel. O povo de Israel é um povo que foi liberto da escravidão, de 430 anos de escravidão lá no Egito. E eles saíram com mão poderosa, com mão forte. A Paulo aqui diz que eles estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, ou seja, fazendo a referência ao batismo, assim como no mar, como respeito a Moisés, ou seja, eles tinham um líder que era Moisés. Lembrando também que antes deles saírem, eles experimentaram a Páscoa, que hoje nós celebramos a ceia do Senhor. Todos comeram de um só manjar espiritual, beberam da mesma fonte espiritual, e diz que essa pedra que o seguia era Cristo. Olha os privilégios que eles tiveram, a liberdade tão grande que eles experimentaram. 430 anos cativos, agora eles estão livres. Eles estão livres experimentando as bênçãos de Deus, o livramento de Deus. Eles estão livres agora para ir até a terra de Canaã, uma terra que mana leite e mel, guardados pelo Senhor com uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas, entretanto, diz o versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Sabe por quê, irmãos? Deus não se agradou da maioria deles? Porque eles ficaram cobiçando as coisas más. Eles ficaram pensando nas coisas más que tinha lá no Egito. Eles se fizeram idólatras. Eles se levantaram para comer, beber, o texto continua, e se levantaram para se divertir, para se prostituir, praticaram imoralidade. Era um povo que murmurava,
murmurava demais, reclamava demais. Então, essa liberdade que eles tinham de achar que eles eram fortes, foi uma liberdade falsa, porque eles não se precaveram. Eles acharam que essa força vinha deles. Não, essa força vem do Senhor. É por isso que no versículo de número 12 desse mesmo capítulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja aqui, cuidado, preste atenção, fiquem atentos, que não caia. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Então a liberdade cristã que nós temos é bênção de Deus para nós. Irmãos, nós somos livres das garras de Satanás. Nós somos livres das algemas do pecado, da escravidão que nos acorrentava. E nós temos essa liberdade cristã. Todos nós fomos batizados e agora nós temos um líder, não Moisés, como eles foram lá, mas nós temos um líder que é Cristo. Nós bebemos da mesma fonte espiritual, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós e através de nós, mas nós temos que viver uma vida com precaução, vigiando, atentos, uma vida sem murmuração, uma vida sem querer buscar as coisas más, uma vida sem imoralidade, uma vida sem idolatria. E lembrando que idolatria não é somente ídolos, somente objetos. Idolatria, ela nasce no coração. Certo teólogo, pastor, já dizia: o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então idolatria nasce no nosso coração. Nós podemos idolatrar os nossos filhos, idolatrar o nosso emprego, o nosso carro, nós podemos idolatrar os nossos bens, nós podemos idolatrar pastores, nós podemos idolatrar placa de igreja. Então nós temos que nos precaver, nós precisamos vigiar. Nós temos liberdade sim, mas aquele que está em pé, aquele que acha que é forte, veja, cuidado para que não caia. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar, que nós possamos olhar para esses exemplos, como Paulo diz, exemplos para nós, e nós possamos ter uma vida de mais vigilância, liberdade cristã com precaução. Que Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Pois só tu, Senhor, vem salvar, transformar meu coração. És tu, Senhor, que conheces as minhas fraquezas, dando-me forças com as tuas mãos. Faz de mim, Senhor, um santuário puro e santo e verdadeiro. Com gratidão eu faço esta oração, santuário em teu louvor. Livra-me, Senhor, das tentações, purifica o meu ser. Enche-me, Senhor Jesus, com
com o teu Espírito. Transborda-me, ó Pai, com o teu poder, com o teu poder. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, Sim, meu Deus, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, Senhor, eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Faz de mim, Senhor, um santuário, puro e santo e verdadeiro. Com gratidão, eu faço esta oração. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. Santuário em teu louvor. O Senhor te abençoe e te guarde, te conceda um dia abençoado. Santidade ao Senhor, esse é o nosso desejo, é o desejo do coração de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, meu irmão.